Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos concede de, reunidos, iniciarmos este novo ciclo litúrgico. Reunidos, iniciarmos um novo ano na Igreja. E este ano inicia-se com o tempo do Advento, chamando-nos, convidando-nos a uma conversão, para que o nosso coração esteja preparado para que Cristo possa nele renascer, possa nascer em cada um de nós, fazer-se presente no mundo através de nós. Tempo do Advento quer dizer preparação. A palavra advento ela era usada pelos romanos para preparar a chegada do imperador quando ia visitar as aldeias e vilas do Império Romano. Nós, cristãos, usamos a palavra advento para preparar a vinda do nosso Salvador, daquele que vem nos conceder a verdadeira luz, nos conceder a libertação, a paz, demonstrar o seu amor para conosco por meio do serviço, da doação e entrega da própria vida. A partir do Advento, durante todo o ciclo litúrgico, nós vamos refletir sobre os mistérios da vida de Jesus. Mistério da encarnação, nascimento, paixão, morte, ressurreição e todos os seus ensinamentos. Amados irmãos e irmãs, a palavra deste final de semana que deve orientar a nossa reflexão é justamente vigilância. Vigilância. Estarmos atentos às ações do tempo, estarmos atentos aos acontecimentos ao nosso redor, estarmos atentos a Deus que se manifesta a nós, estarmos atentos à necessidade daqueles que
precisam da nossa solidariedade, estarmos atentos para que possamos sempre fazer o bem, revestirmos-nos da luz, abandonando as ações das trevas. A primeira leitura do profeta Isaías é um convite que ele faz à comunidade de Israel para que abandone o tempo da perseguição, da maldade, e tudo aquilo que é usado para destruição seja usado para construção. Vossas espadas sejam quebradas, vossas foices sejam deixadas de lado. Não usar simplesmente as armas ou tudo o que possuímos para destruir. É preciso usarmos os nossos bens, a nossa vida e o que temos para construir. O profeta Isaías convida a comunidade de Israel a abandonar as armas, sinal do ódio, sinal da vingança. As espadas, sinal da maldade humana. E deixar que o coração deles seja de fato dominado pelo bem. Transformar as espadas em arados. Ao invés de destruirmos, preparar bem o terreno para que a semente possa nascer, florescer e dar frutos. Transformar as lanças em foices para a colheita do bem. É um convite que a liturgia nos faz. Nesse início de ano litúrgico, a também nós fazermos uma revisão de nossa vida e nos perguntarmos como temos usado os nossos dons, a nossa vida, estas armas que Deus nos dá. Não estou falando aqui de revólver, facas, punhais, não. Estou falando das armas dos próprios dons que Deus nos concede. Usamos para o mal ou para o bem? É a pergunta que devemos fazer. Aquele que deseja e articula a destruição da vida do outro? Aquele que deixa em casa uma arma para que seu filho apanhe, entre numa escola e atire, matando já 4? É preciso percebermos que ainda não ouvimos e não acolhemos a mensagem de Isaías. Não são as armas em casa que vão nos proteger da violência. Não. Não são elas que vão nos proteger dos bandidos. Não. Violência não se combate com violência. Ódio não se combate com ódio. Rancor não se combate com rancor. Ao contrário, violência gera violência. O ódio poderá gerar mais ódio ainda. Rancor poderá gerar mais rancor. Perseguição gera perseguição. Tudo que se planta, colhe. E o que nós vamos colher? E o que estamos colhendo da nossa vida, de nossas ações? Diz assim o ditado popular, que quem semeia vento... vocês sabem, hein? Olha bem. Quem semeia vento colhe tempestade. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho Jesus fala da segunda vinda do Senhor. Ele veio um dia,
na nossa própria carne, experimentou nossas dores, sofreu conosco, sofreu a perseguição, foi preso, julgado, encarcerado, morto, mas venceu. Venceu a morte, venceu a maldade humana, mas ele virá uma segunda vez, na sua glória. E é justamente desta segunda vez que aguardamos é que Jesus Cristo nos fala. Quando nele toda a humanidade será consumada. E ele nos chama a estarmos vigilantes, atentos. E ele cita Noé. No tempo de Noé, as pessoas estavam preocupadas em comer, beber, casar-se e nada mais. Não estavam atentos ao que acontecia ao seu redor. Amados irmãos e irmãs, é preciso nós termos um senso crítico para analisarmos as realidades ao nosso redor. Nós não podemos viver nesses tempos atuais como se nada tivesse acontecendo, como se tudo estivesse normal. Quanto desrespeito, quanta indiferença, quanta violência, quanta maldade. Não? Acho que sim. Familiares que não se respeitam mais. Vivemos num mundo em que tudo parece ser normal. Tudo está certo, tudo pode, vale tudo. E nós vamos perdendo as raízes daquilo que de fato nos unem, nos fazem viver mais como irmãos. É preciso estarmos atentos. E Noé construía a arca, e o povo simplesmente zombava dele. Mas quando ele entrou na arca e fechou a porta, veio o dilúvio e arrasou a todos. Então Jesus nos chama a termos uma certa vigilância. Não a vigilância de forma que sejamos fiscais, como fiscais, que estamos de olhos arregalados na vida do outro. Fulano, olha lá, na igreja fica com a cara de piedade, marcar na rua só Deus. Não, vigilância nossa, para conosco, de como eu tenho vivido minha vida e minha fé. Portanto, ficai atentos. Se vocês soubessem a hora que o ladrão ia chegar, a gente ficava com o porrete atrás da porta para dar uma bordoada nele, não era assim? Mas a gente não sabe a hora que ele vai chegar. E às vezes ele entra, leva tudo, quando damos por conta, já se foi. Aí a gente tem um outro ditado, né? Vai-se o anel, mas ficam... Ah lá, vocês sabem tudo, gente. Fico bobo com um trem desse. Vai-se o anel, mas ficam os dedos. Não é? Estar vigilante é estar atento para fazer o bem, não deixar que o mal tome conta de nós. Ah, meu irmão, minha irmã, nós nascemos com estas duas sementes no coração, da maldade e da bondade, da vida e da morte. Qual delas nós queremos que cresça mais? Qual delas nós temos regado mais? Qual delas nós temos adubado mais? Tem muita gente hoje jogando bastante adubo na maldade. Mas tem muito mais gente colocando adubo na bondade. O bem não dá ibope, o mal dá. A gente tem visto aí nos últimos tempos, tudo que circula nas redes sociais e às vezes nos telejornais. São assassinatos, roubos, devassidão e tudo mais. Corrupção, é só isso. E a gente fica assim, regalado, né?
Se falar então que é um artista que fez alguma coisa, nossa senhora, a gente fica até doido para saber. As redes sociais agora fazem questão de postar os artistas que não creem em Deus. Vocês já devem ter visto isso, eu já vi. E tem lá. Porque o povo vai seguir os artistas, né? Artista famoso não crê em Deus. Muita gente, mas que maravilha. Caçar. A pretinha foi embora, ela está crendo mais em Deus que muita gente. Deitou? Que ótimo, tá? Tá quietinha no presépio já. Que bom. Então vejam só vocês, a vigilância no sentido de fazer o bem, porque nós não sabemos nem a hora em que vamos partir, e nem a hora que Cristo voltará novamente na sua glória. Mas cada dia a gente deve fazer sempre o bem. Porque Jesus diz, um vai ser levado, outro vai ser deixado. É assim. Quantos familiares nós perdemos? Quantos irmãos já se foram? E nós ficamos. Neste período de pandemia, meus irmãos e irmãs, cuidado, não nos descuidemos. Uma nova onda vem aí. Cuidado. Ainda mais com estas torcidas imensas para a Copa. Nós já tivemos muitos movimentos nas eleições, Copa, Natal, Ano Novo, e olha, o que nós vamos ter lá na frente? Não vamos nos descuidar. Mas voltando cá, é preciso estarmos atentos, vigilantes, porque nós nem sabemos se amanhã vamos estar aqui. Pode ser que você esteja lá deitado com seu marido, e achando que ele está dormindo um sono profundo, quando for de manhã ele está lá, né? Geladinho do seu lado. Vocês assustaram? Assustaram? Vocês estão assustando com pouca coisa? Por que isso é possível, não é não? Só para dizer para vocês, meus irmãos, que a hora é incerta. É incerta. Qualquer hora nós podemos partir. Quantos dos nossos irmãos partiram com esta pandemia? Quantos foram embora por causa das sequelas da pandemia? Quantos? E nós estamos aqui. Então vamos viver bem. Porque hoje é o tempo da salvação. Olha que maravilha o que São Paulo diz aos Romanos. Agora que nós conhecemos a Cristo, está mais perto de nós a salvação. Porque é hoje o dia da salvação, não é amanhã. Eu não compreendo um coração que se diz cristão, mas que não perdoa o seu semelhante. Não entendo. Eu gostaria de compreender. Eu não compreendo um coração de quem se diz cristão e guarda mágoa a vida toda. Fica com a cara emburrada, feia, né? Não é o caso da senhora não, né? Para quê? Para amanhã remoer remorso. Ficai preparados. Porque pode ser que eu vá e os outros vão ficar. E aí é preciso nós nos despojarmos das ações das trevas e vestirmos as armas da luz. As trevas é a ausência de luz. Todo mundo tem medo das trevas. Vocês já observaram quando apaga a luz, quando cai, deu um raio, apaga a luz. Primeira coisa que você faz é o quê? Quem procurar vela que nada é gritar. Ninguém procura a vela primeiro, não. Primeira coisa que a pessoa faz na hora que a lâmpada apaga é gritar. É ou não é? Eita. Depois que você vai caçar palpear, onde que está o fosque? Onde que está a vela? Mas a gente assusta. Por quê? Porque as trevas, elas nos tornam frágeis. Elas não nos permitem ver o que está ao nosso redor.
nós nos sentimos desprotegidos. Aquele que busca as ações das trevas afastam-se da luz, portanto estão distantes da graça de Deus. E São Paulo fala quais são as ações das trevas: glutonerias, comer demais da conta, exageradamente, enquanto outros não têm nem pão em sua mesa, bebedeiras, orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades. Bom, espero que aqui todo mundo não tenha vivido fazer nada disso, porque todo mundo é santo. Mas, se você tem rivalidade com alguém, procure consertar isso antes do Natal do Senhor. Se você está brigado com alguém, procure voltar às pazes antes do Natal do Senhor. Se você está vivendo uma vida mais marcada nos prazeres terrenos, procure perceber que tudo isso é passageiro. O senhor está pensando? É passageiro, rapaz. Vai ficando velho. Depois não aguenta nem andar. É assim, é passageira esta vida. Se você tem o alimento, meu irmão, tem condições de ajudar, ajude quem precisa. Isto é revestir-se das ações da luz, abandonar as ações das trevas. A luz não. A luz é ótima. Eu estou vendo sua cara bonita toda a vida, por quê? Porque a claridade, a luz me permite, né? Claro que a gente vai ficando mais velho, tira o óculos assim, não vê as rugas, mas eu gosto de pôr para ver até as rugas que a pessoa tem, né? Mas as trevas nos afastam de Deus. Tomar o caminho do mal nos afasta da luz. Então é preciso revestir-se das armaduras da luz. E quem é a luz? O próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, mas terá a luz. É isso, meus irmãos. É este o convite que a liturgia deste primeiro domingo do Advento nos faz. Abraçar a luz que é Cristo. Deixar que Ele esteja em nosso coração. Deixar que Ele nos oriente, para que nós possamos viver cada vez mais unidos a Ele e mais unidos aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.